Muito boa noite, prezado telespectador. Exatamente após um hiato de 30 dias, nós retornamos para mais uma edição ao vivo do Ponto a Ponto. E o tema de hoje não poderia ser outro, né? Existe aí uma guerra ocorrendo na Europa que acaba inflamando o mundo inteiro e diversas opiniões acabam surgindo. E o lugar de opinião inteligente, sensata, é aqui, no Ponto a Ponto, na Conecta Mais TV. É um prazer estar de volta para essa segunda temporada na sua companhia em um 2022 que recém começou e já se mostra extremamente desafiador. Na bancada de hoje eu recebo Alexandre Mantovani, graduado em Direito e especialista em Processo Civil e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisador convidado do Instituto de Direito Comparado Internacional e Privado e Econômico da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Advogado atuante nas áreas civil e empresarial. Átila Kogan, advogado, doutorando em Direito pela Univale, mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo e mestre em Gestão Ambiental pela Universidade de Alicante, na Espanha. Especialista em Processo Civil pela Universidade de Caxias do Sul, advogado atuante na área civil, trabalhista e previdenciária. Leonardo Bock, professor formado em História pela Universidade de Passo Fundo, pós-graduação em Metodologia do Ensino e Pesquisa pela UX, professor em várias escolas de Nova Prata e região, na Universidade de Caxias do Sul, na Universidade de Passo Fundo, pré-vestibular, coordenador do Núcleo de Educação do Presídio Estadual de Nova Prata, presidente do Conselho da Comunidade da Casa Prisional. Lindo Bolsoni, advogado, ex-presidente da OAB entre 2004 e 2012, conselheiro do Hospital São João Batista e colaborador da Segurança Pública. Com esse time forte que vem na noite de hoje, a gente tem para debater um conflito armado que devolve a guerra ao continente europeu, faz o mundo ocidental balançar e diversas situações que até então estavam adormecidas batem à nossa porta todos os dias pelos smartphones, pelas televisões, pelas cotações do mercado, enfim, pelas diversas circunstâncias em que o mundo foi colocado. Não havíamos nem terminado o estado de pandemia quando fomos solapados com a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. E o primeiro assunto do nosso programa, nós temos aí, né, aquilo que pode ser chamado, parafraseando os livros da história, o ovo da serpente. Com o legado soviético, Vladimir Putin ordena uma ostensiva invasão armada contra a Ucrânia. A guerra retorna ao continente europeu em um cenário que relembra 1939. No programa que fizemos em 24 de janeiro, alertamos sobre o risco de uma guerra na Europa. E mencionei que aquilo dava um clima de Guerra Fria. Na bancada daquela ocasião não houve um consenso sobre a ocorrência de um conflito armado. E a opinião pairou sobre a chance de que o supremo líder da Rússia estivesse blefando. Porém, o ex-espião da KGB soviética e presidente vitalício da Rússia não blefou. E 30 dias após o nosso programa, em 24 de fevereiro, o mundo desperta com as cenas passando pelos celulares dos tanques russos avançando na fronteira ucraniana e um país soberano em uma Europa até então pacificada se vê nessa situação militarizada. E o recado foi claro: qualquer país do Ocidente ou qualquer outra nação que se opusesse a essa invasão sofreria uma resposta nunca antes vista na história. Na opinião da bancada, qual o objetivo russo em deflagrar um conflito armado na Europa do século XXI e mais? A bancada consegue enxergar uma Ucrânia independente e soberana após essa guerra? Eu não posso dar todo esse panorama histórico e não dar a abertura desse bloco para o professor Leonardo Bock, que acompanhou os livros de história e agora em tempo real nós vemos essa situação novamente ocorrendo na Europa. Professor Leonardo, boa noite. O que o senhor nos considera nesse primeiro questionamento? Bom, uma boa noite aos colegas aqui da bancada, quem nos assiste. A gente tem que entender esse fato recente, enfim, de mês,
como mais ou menos uma crônica anunciada. A gente tem que entender dessa forma. E a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: geografia. Se você colocar lá no Google, distância entre Kiev e Moscou, te dá 860 quilômetros. 12 horas de carro. Certo? Então é uma coisa importante para a gente ter uma dimensão geográfica da situação. Uma outra coisa importante, não vamos voltar lá na história, lá atrás, para tentar explicar o processo, mas a gente tem que lembrar lá nas guerras napoleônicas, invasão de Napoleão na Rússia, Kiev foi a fortaleza, certo? Do Ocidente sobre o leste. Mas para entender o processo agora, eu acho que é interessante a gente mais ou menos estabelecer algumas coisas. Em 91, houve a independência da Ucrânia. Né? Criaram-se a comunidade europeia independente. Né? Então, se a gente for puxar, eu vou fazer aqui uma breve análise dos governos ucranianos dos anos 2000 até agora, e também da Rússia, da Federação Russa. Se você pegar lá em 2000, 2004, aí você tem dois governos na Ucrânia pró-soviéticos, né, que são os dois governos do Yanushchenko, certo? Na sequência, você vai ter dois governos, teoricamente o segundo, do mesmo presidente, que é do Yanukovych, né? Num primeiro momento, alinhado com a Rússia. Num segundo momento, para ganhar a eleição, lá em 2012, ele acena, nessa segunda eleição, ele acena para a população ucraniana a possibilidade de entrar na União Europeia, não na OTAN. Quando ele vai para uma outra reeleição, o que acontece? Chega o ano 2013, que foi um ano que houve uma mobilização bastante grande a nível mundial, basta ver aqui no Brasil, etc. Né? E ele tira esse apoio. Ele passa a ser pró-russo, novamente. E aí acontece um fenômeno chamado Revolução da Praça Maidan, ou Euromaidan, que muitos colocam dessa forma, que foi o seguinte: pela internet, por espiões, por, enfim, todas as formas de mobilização, os países ocidentais, aí tu coloca os países da União Europeia, também os Estados Unidos, lançam esse movimento, entre aspas, apolítico, né, ali em 2013, e conseguem derrubar o Yanukovych em 2014, março de 2014. Pois bem, qual é a resposta da Rússia, do Putin? A resposta foi imediata. Tomou a Crimeia, certo? Foi imediato isso. Assim como passou a apoiar lá as duas províncias separatistas lá da região de Donbass. Né? Foi imediato isso. Pois bem, tem uma próxima eleição, entra um multimilionário, Petrokov, como presidente, né? Completamente alinhado com o Ocidente, que coloca os russos de novo com a orelha em pé. Tem-se a próxima eleição, aí em 2018, 19, e surge o comediante. Esse indivíduo que está aí, o Zelensky, ele ganha a eleição do Petrokov com 73% dos votos, algo absurdo, né? Também porque recebeu o apoio do Ocidente, tanto da OTAN como da União Europeia. Pois bem, e prometendo isso para a população. E cabe lembrar que, politicamente, a Ucrânia, ela é uma coxa de retalhos, né? Tanto que o Zelensky, ele teve que fazer acordo com grupos ultra
fascistas, né? E hoje esses grupos ultrafascistas, né? Estão dentro do governo dele. Como aquelas que eles chamam as brigadas, né? Que hoje estão ajudando. Essas brigadas, para ter uma ideia, foram absorvidas pelas Forças Armadas do Zelensky. E eles têm 2 ministérios dentro do governo do Zelensky hoje. Pois bem, vamos entender lá para o lado da Rússia. O Putin assume em 99, a princípio, né, como primeiro-ministro. Depois ele faz a escalada dele, né, até os dias atuais. Foi se construindo ali um autocrata, um ditador, né, que procurou, primeiro, eliminar toda a oposição. A gente sabe o que aconteceu, mandou matar opositores, prender opositores, enfim. No melhor estilo stalinista. Não, de todas as formas. O cara incha e explode, né? Aí você tem ali um autocrata. Economicamente, é interessante a gente perceber que o Putin ele se alinha, né, a grandes milionários russos que fizeram fortuna no pós-Guerra Fria, né, e vai praticar um capitalismo de Estado, né, especialmente na área de infraestrutura e na área de energia e de segurança energética. Tanto que basta a gente ver todos os dutos, oleodutos e gasodutos que tem ali. E foi, ao longo desses 20 anos, 22 anos, construindo uma relação bastante, vamos dizer, subreptícia, que provocou uma dependência energética do resto da Europa para com a Rússia. Hoje, 1/3, né, do gás europeu vem da Rússia, né? E também muita indústria bélica. Hoje, a Rússia exporta para mais de 70 países. Basta ver a Síria, o Brasil, enfim, tem negócios nessa área com muitos. Então, o que acontece? Você chega na situação atual, vamos procurar entender assim. Foi eleito na Ucrânia um outsider, né? Um cara fora da política, que é o grande erro que as populações devem fazer. Tu nunca pode votar em quem não é político. Certo? Primeiro porque ele não entende, depois porque ele não sabe negociar, e depois porque ele é irresponsável, né? Basta a gente ver os vídeos dele, na posse dele, falando contra o parlamento, com o qual ele tinha que negociar, né? Então, essa fragilidade do governo ucraniano vai abrir um espaço muito grande para a interferência da União Europeia e da OTAN sobre esse governo. Enquanto que o Putin, a Federação Russa, fica só acompanhando esses movimentos. E esses movimentos vão se intensificando ao longo do ano 2021, tanto que em vários momentos ao longo do ano 2021, o Putin diz, pessoal, ei, para aí o comediante, né, o fanfarrão, vai parando, te segura, né? E não aconteceu isso. Ora, aí acontece esse conflito, que é um conflito que não deveria estar acontecendo, deveria estar sendo negociado, né? E que realmente abala as relações internacionais, e nós vamos ter que pensar que mundo a gente vai parir a partir de agora, né? Mas depois, na sequência, a gente vai conversando mais um pouquinho, mas a grosso modo, nós temos que entender, perdão, um detalhe, assim como na Ucrânia foi utilizado grupos neonazistas, neofascistas, ultradireitistas, o Putin também usou, certo? Lá na região de Donbass, né? Então são coisas assim, só para fechar assim, Donbass é de Don, né? Ali passa um rio que é afluente do rio Don, é a região com a maior reserva de carvão do planeta, né? Teve lá nas outras guerras uma disputa muito grande pela região do Dom, né? Mas depois a gente continua.
Muito bem, professor Leonardo Bock mostrando por que veio, né? Anos e anos na classe, com certeza vendo a ascensão e depois a queda da União Soviética, isso tudo reverbera nessas horas. Eu gosto muito dessa matéria, não gostaria de trazê-la à tona por conta de um conflito armado, mas enfim, se a pauta está aí, a gente tem aqui discutir. E o nosso recém-chegado, recém-contratado dessa temporada, Alexandre Mantovani, como é que tu enxerga esse conflito a nível de relação internacional, tu que já passaste pelas terras europeias? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Eu concordo com muito que o professor falou. Eu só talvez adicionaria uma questão. Eu acho que é uma questão um pouco conciliável entre a pretensão russa em relação não só à Ucrânia, né? As regiões da Europa que tem maioria de russos, né, da antiga União Soviética, que se separou, mas que tem maioria russa, e especialmente com a Ucrânia. Eu acho que tem uma incompatibilidade do pensamento do Putin e do FSB, né, que na minha visão são os que controlam a Rússia, né, atualmente, pelo menos desde Yeltsin, né, se não antes até. E eu entendo que houve, talvez, depois do Euromaidan, houve, né, realmente o Putin agiu muito rápido, foi a invasão da Crimeia, ele apoiou a região de Donbás ali, os grupos separatistas, né, mas eu acho que naquela época teve o acordo de Minsk, né, eles fizeram um acordo, aceitaram parar, a Ucrânia daria uma certa autonomia para a região de Donbás, autonomia para a região da Crimeia, mas eu acho que o Putin não foi adiante naquela época porque ele não se sentiu preparado para concluir o movimento. Tanto é que a região de Donbás nunca ficou pacificada, a Ucrânia também não deu a autonomia que ela prometeu que daria para a região, né? Apesar de ter voltado atrás na lei deles, que eles iam aprovar uma lei que ia limitar a autonomia administrativa da região. Então eu vejo que a pretensão do Putin em relação à Ucrânia não é conciliável e dificilmente vai se chegar a um acordo a respeito disso. Eu estou jogando aqui, né? Eu não tenho como prever, ninguém sabe muito bem o que o Putin quer com essa guerra, né? Mas eu imagino que pelo menos colocar pessoas alinhadas com ele nas regiões separatistas ali que ele já tem conquistado. E eu vejo também que talvez ele queira o Porto de Odessa, né? Que é um ponto muito importante também de acesso, apesar de já ter um porto muito importante na Crimeia, né? Então essa é a minha opinião. Muito bem. Lindo Bolsoni, como é que enxerga esse conflito armado no século XXI em território europeu? Outras guerras aconteceram, né? Mas quando é no Oriente Médio e na África, o pessoal não dá muita bola, né? Menos importância. Olha, na verdade eu não vejo como uma guerra ainda, né? São atos preparatórios, uma intervenção, digamos assim. O mundo, na verdade, é um tabuleiro de xadrez. A gente sabe o nome das peças, que são os governantes, aonde cada peça está situada, mas a gente não sabe quem quem vai ser os jogadores. Então, dizendo isso, que a gente entende? Eu acho que ninguém, além do Putin e do serviço secreto dele, que é muito bem atuante, sabe realmente o interesse e o motivo dele. Com certeza ele já programou isso há muito tempo, é o líder mundial mais bem preparado de todo o planeta Terra, tem condições físicas, emocionais e ele tem uma logística dele muito aguçada, muito apurada. É o líder mais bem preparado do planeta. Então, o que acontece? A Rússia é ele. Ele é a Rússia. A Federação Russa é o Putin. Então, o que eu acho que ele pretende? Primeiro, enfraquecer. Tu enfraquece e depois tu divide. Tu vai dividir. A Ucrânia já era, no meu entendimento já era, né? Não estou falando assim, torcendo, mas estou vendo com uma visão até um pouco melancólica, né? A Ucrânia já era. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dividir, provavelmente pegar as províncias que mais estão adeptas e mais simpatizam com a Rússia, vai ficar com elas, as que têm mais estratégia. Ele quer um para-choque. A Ucrânia já serviu de para-choque, como vocês falaram aí, né, para a Rússia, então ele quer esse para-choque. Ele, na iminência de que iria perder, já antevendo lá atrás, isso há mais de 10 anos, né, antevendo que iria perder, então ele atacou, vai enfraquecer, vai dividir, vai ficar com a parte da Ucrânia, não vai ser mais a mesma coisa. Os países europeus, todos estão enfraquecidos economicamente em virtude da peste, né?
a peste tirou, ou fica em casa, fica em casa, né? Aí fechar tudo, isso aí acabou com as economias de todos os países. Ninguém quer se meter numa guerra. A primeira guerra foi um desastre, foi um genocídio. A segunda guerra foi pior ainda. Isso deixou marcas no mundo todo. Ninguém quer guerra, né? Então, não acredito na terceira guerra. Infelizmente, eu acho que a Ucrânia já era, né? Vai dividir, vai fatiar ela aí. E o Putin vai seguir na estratégia dele, vai seguir em frente. Muito bem, doutor Átila Kogan, como é que enxerga esse movimento internacional e as relações internacionais profundamente abaladas depois disso? Então, primeiramente, boa noite, Thiago, boa noite aos colegas, aos telespectadores. Acho que sobrou pouco aí para ser acrescentado ao que já foi dito até agora, né? Mas eu vejo algo aqui, tudo que a gente pode falar hoje pode ser uma mentira amanhã, né? Os fatos estão acontecendo, então ninguém sabe exatamente, né, os motivos disso tudo, então tudo que a gente fala pode se tornar uma grande mentira daqui a algumas horas, né? Se especula muito, né, a respeito dos motivos, das razões, né? Eu acho que existem N razões, N motivos, não existe uma razão só. O Putin, como a gente disse aqui, é um ditador, né? Ele comanda com mão de ferro, né? Há muitos interesses envolvidos, mas ao grosso modo eu vejo algo semelhante, né? Como o Lino falou, de um para-choque, com certeza, certo? Uma das razões é essa, como fez os Estados Unidos, vocês lembram, na crise dos mísseis de Cuba, né? Naquela época que quase detonou né? Foi o estopim né? de um grande conflito, né? 1962, quando o mundo chegou perto do fim. Exatamente, quando a Rússia tentou, então, né? Colocar mísseis, né? Na porta dos Estados Unidos, né? E agora a Rússia viu exatamente essa possibilidade, né? De acontecer, então é evidente que eles não iriam permitir que isso acontecesse, mas mais do que isso, eu acho que a Ucrânia tem grandes riquezas. E essa é talvez a principal razão seja essa, né? Grandes riquezas. Porque também, como foi falado aqui, né? Territórios que nada oferecem, não cria-se problema algum, né? Quando há guerras, genocídios na África, na Ásia, pouca importância se dá, o mundo dá, né? Agora, quando há, né, riquezas, então tudo é diferente. Eu concordo com o Lindo, eu acho que a Ucrânia já era também como país soberano, né? Respondendo a tua pergunta, eu acho que ele vai acabar sendo dividida, uma parte vai ficar sob influência russa, se criando um pseudo-país, né? Com autonomia que não vai existir, e uma parte vai ficar, né? Talvez, teoricamente, uma democracia, ou sei lá o que, o Ocidente vai acabar tomando conta de certa forma. Então é isso, eu vejo, né? Briga por riqueza, né? E também essa questão de construir um muro, né? E acho que não vai mais existir a Ucrânia, com certeza. Nós temos algumas situações e às vezes a gente se perde numa observação, né? O mundo, a gente sabe, ele é uma esfera, né? Apesar de muita gente dizer que é plano, não. O mundo é redondo, né? A gente vê isso do espaço. E quando você pega o mapa mundial, você tem a Europa de um lado, você tem a Rússia no meio, e naquela leitura simples que você vê, acabou, né, desse lado. Só que se a gente virar, você vai ver que uma fronteira inteira da Rússia, você tem o Oceano Pacífico, e do outro lado você tem Canadá e Estados Unidos. Então, obviamente que o russo, enxergando dessa maneira, vai ver que de um lado ele tem um cinturão formado por Canadá, Estados Unidos e, enfim, seus aliados, e do outro lado, um cinturão que a OTAN veio, né? A OTAN, esse nome que só aparece quando tem conflito, a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, que reúne 40 e poucos países, não sei o número exato que está agora, mas que é um cinturão de defesa criado após a Segunda Guerra, liderado pelos Estados Unidos e que tem no seu braço aí um cinturão formado na Europa e uma pontinha da Turquia, que entra por uma posição estratégica. Não que muita gente esteja interessado em defender os turcos de alguma coisa, mas é uma posição estratégica no centro da Ásia. Quando a Rússia se vê no meio desses cinturões militares, obviamente um Estado altamente militarizado vai impor alguma forma de restrição. Como nós viemos acompanhando ao longo desde o começo do ano essa ofensiva na região, a minha opinião sobre a ação russa é que, primeiro, é um recado de que
ainda existem forças de resistência à política do Ocidente, e de outro lado é aquela situação que a gente tem que fazer um paralelo. Você pegar a nossa grande mídia, enfim, que sempre vai polarizar as situações, todo mundo condena as ações russas e acha que isso é errado e que a Ucrânia é soberana. Me recordo da fatídica invasão norte-americana a terras iraquianas atrás de armas de destruição em massa. Naquela época se passou por cima do Conselho de Segurança da ONU, se passou por cima dos referendos, a invasão americana aconteceu e ficou no Iraque e depois o governo que até então era soberano e eleito, e nós assistimos isso de uma forma pacífica, de um modo de dizer, porque era a invasão americana. Então, se existia, né, aquela questão de ir ao território inimigo e levar a liberdade, todos os preceitos ocidentais. Acompanhamos isso acontecendo. O que a Rússia faz é o mesmo movimento, só que, como o Dr. Lindo falou, do outro lado do tabuleiro, né? Então, por isso que talvez nos cause esse certo constrangimento de acompanhar essa situação. E um outro fato que nós temos que acho que muda a percepção acerca da guerra. O conflito do Vietnã foi a última grande guerra armada que nós assistimos a olho nu, onde a matança e o total desrespeito e desconsideração pela vida ocorreram de forma ostensiva, porque foi quando nós tivemos na televisão a imagem colorida das bombas de napalm caindo e queimando as pessoas. Isso causou uma consternação muito grande. A guerra na Ucrânia nos traz em tempo real, como hoje eu acompanhei, uma família que fazia a travessia para fugir da guerra e foi atingida por um míssil e toda a família acabou falecendo no meio da rua. Então esse elemento também traz uma questão nova, o acompanhar o conflito em tempo real num local, né, tido como o mundo ocidental como civilizado. Na minha opinião, a guerra está longe do final, eu concordo com os senhores, não vejo mais uma Ucrânia como um estado soberano após isso. Vejo aí ela remontada em uma dúzia de republiquetas, como nos Balcãs, onde a influência é dada de acordo com os grandes párias desse jogo. E, sim, um mapa europeu e mundial redividido após esse conflito, com novas zonas de influência e um recado muito claro: Moscou está de pé e atuante. Porque não tivemos nenhuma potência ocidental querendo levar um míssil para lá ou querendo levar um caça. Nós temos apoio à Ucrânia, que foi divulgado, mas até agora, pelo que a gente acompanha, nada conseguiu chegar, nem de munição, nem de armamento, porque não se sabe como chegar. Então, essas situações eu vejo que a gente tem um novo circuito geopolítico para o começo do século XXI, e o direito internacional, que até então era o condão de garantia da paz, ele se esvai em uma ordem de um chefe de Estado. É essa forma que eu enxergo. Hein, Thiago, o que dá para a gente colocar é o seguinte, ó, o exército russo é um exército profissional. Ele é um povo belicoso, né? Sim. Um povo que gosta de guerra, vem desde cedo, são treinados desde cedo. Eles têm uma geografia só deles, né? Na verdade, a Rússia é um grande quebra-cabeças, que é difícil para o Ocidente entender como que funciona aquilo lá. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, quem se meteu com a Rússia se lascou, perdeu. Né? Com aquele continente gelado. Napoleão caiu na Rússia, Hitler caiu na Rússia, todos que tentaram entrar em Moscou padeceram. Certo? Então não tem, por isso que as grandes potências, ninguém vai se meter contra a Rússia. Uma que o valor me parece que é $200 mil por dia, que custa uma fortuna a guerra por dia. Falaste na guerra do Vietnã, o Vietnã foi um experimento, foi um desfile de tudo que é tipo de armamento, porque na época o armamento estava começando a crescer. Então a guerra do Vietnã, que aliás foi pelo Lyndon Johnson, né, que fez, né, que deu sequência, foi uma desfile, uma boutique de venda de armas. A indústria de helicópteros não vendia helicóptero na época. Só de casco de helicópteros destruídos lá no Vietnã foram 5 mil na Guerra dos 10 anos, né? Mas, Lyndon, Então, hoje eu vejo uma situação ali, desculpa, Thiago, nessa ação controlada da Rússia, porque ela é uma ação controlada a nível de guerra. Nível de guerra, propriamente dita, ela está controlada. Né? são alvos específicos, né? Tá muito bem feita. É. Eu vejo o contrário. Eu vejo a Rússia hoje desovando lata velha, Sim. certo? Militar, né?
usando o que está meio obsoleto para, né? Até a gente vê algumas imagens, porque a Rússia não colocou hoje na invasão da Ucrânia nem o poderio tecnológico bélico dela, né? Está indo muito, vamos dizer, Armas caseiras. Tá indo bem com o analógico, Isso né? talvez Lógico, traga mais não- receio ainda, né? É? Porque isso talvez traga mais receio, porque Claro. na Geórgia, em 2008, eles também usaram armamento velho, foram Isso. criticados internamente por Uhum. isso, em 2014 também, Exato. mas eles se rearmaram. Claro. Então, em algum momento, E eles têm uma indústria bélica Isso vai pesadíssima, aparecer. né? E outra coisa que aí eu até quero colocar isso porque as pessoas não se dão conta desse detalhe. Quando um líder, um presidente como o Zelensky, irresponsavelmente chama a sua população civil para fazer coquetel Molotov e resistir, ele está dando um argumento fortíssimo para o seu adversário matar o civil. As pessoas não se dão conta desse detalhe, dessas falas. Por isso que eu falava na questão do político, propriamente dito. então, acho que talvez isso possa fazer parte de uma estratégia de prolongar a guerra e, com isso, não ceder à Rússia, não virar um território russo. Porque qual é a única chance da Ucrânia? Eles conseguirem manter essa guerra por um tempo suficiente tempinho. até as sanções fazerem efeito na Rússia, no sentido da população talvez se revoltar contra o Putin. Não ocorre isso dentro da Rússia de forma alguma. Mas essa é a única chance, porque militarmente a Ucrânia não tem como ganhar da Rússia. Não tem chance. Mas ao ponto, Alexandre, que eu quero chegar é da irresponsabilidade desse indivíduo. É a mesma coisa. Gente, peguem Budok para se defender. Quer dizer, a partir do momento que tu pega uma arma, tu é um soldado, certo? E isso daria argumento de sobra para a Federação Russa atacar a população civil, atacar alvos civis, né? Além do que, dentro da Ucrânia tem aqueles grupos paramilitares ultradireitistas, né, que a gente falava há pouco, que também são sabotadores, etc., né, que também são disfarçados. Então, é muito complicado o cenário ali bélico, e isso abre um precedente. Por isso que eu entendo assim que as forças russas elas estão pegando leve, muito leve. Se eles não estão matando nem os soldados russos estão indo no meio da população civil e estão tentando passar. Sem matarem, né? matarem eles. Quer dizer, isso é uma Também isso atitude... faz parte da propaganda interna da Rússia para a Exato. população. Nós estamos libertando o povo russo do governo Do- nazista do- da Ucrânia. da Ucrânia, É. Então seria uma contradição interna da É. Rússia se ela mandasse os soldados matar civis. civis. Porque eles estão dizendo para os soldados, olha, tu está indo salvar o povo. Uhum. Então, se tu vai mandar matar o povo, acabou teu... né? Como toda Uhum. guerra, para ser justificável, ela tem que ter um motivo nobre, né? Toda ação militar, para se justificar, ela tem que ter um motivo nobre. E o motivo nobre é esse: estamos libertando o povo, né, do nazismo, do E é o nazifascismo, Dos ultra-esquerdistas também, né? É o mesmo argumento que o Putin usou em 2014. O Mesma presidente coisa. era outro. Só Uhum. que ele não usou nazista, né? Ele falou governo extremista. Vamos salvar os russos do governo extremista do presidente. Agora eu não lembro qual era. O presidente de 2014 era Todo outro. aquele que quer guerrear usa. Petrokov. O americano usou exatamente Coisa. esse mesmo argumento para invadir, né? Invadir o Iraque, para invadir o Afeganistão. Então, quando querem, né? Os motivos se acham, as decisões são tomadas, depois nós vamos É justificar. aquela máxima. A Tanto primeira que vítima da guerra é a verdade. É a verdade, exato. E a gente Tanto tem que cuidar que- porque é dos dois lados. O Thiago já vai chamar aí, mas eu acho que tem uma questão que o Thiago levantou aí que ela é fundamental. A primeira aparição do Biden, né, ele disse assim, se alguém da OTAN for atacado, a gente ataca. Sim. Ele mais ou menos assim, o Zelensky, Tu tá sozinho. tu tá sozinho. Ponto. Ali já deveria ter tido outra atitude. Não forçar. Muito bem. Falaremos disso nos nossos próximos tópicos, porque essa guerra também trouxe algumas novidades, não é só cobertura tecnológica. A outra questão é a resposta do Ocidente. Nós tivemos uma unificação muito forte e uma resposta rápida dos países ocidentais que vieram na forma de sanções econômicas
E depois eu vinha falando, né, resoluções diplomáticas, envio de suprimentos. Essas sanções econômicas, elas são possíveis de causar um certo dano e paralisar o conflito e trazer um cessar-fogo? A retaliação do mercado, o congelamento de ativos, o fechamento de operações, o combate aos oligarcas russos e a aplicação de bens alocados em países ocidentais. Essa foi a forma com que as potências do Ocidente encontraram para sancionar aonde mais se dói, né? No bolso. O rublo russo já... O Johnny da nossa técnica todo dia manda a cotação, se eu não me engano, hoje ele já tinha desvalorizado 53% desde o começo do ano para cá. Uma das respostas russas divulgadas hoje é que os países listados como hostis por Moscou, os credores externos vão receber em rublos, isso está autorizado. Então a minha moeda que você desvalorizou é o que eu vou usar para te pagar. Essa é a primeira resposta que saiu hoje à tarde. Na opinião da bancada, as sanções internacionais contra a Rússia são suficientes para estancar esse conflito armado? Doutor Alexandre Mantovani, como é que enxerga isso? Primeiro, em 2014, voltando lá para o pós-Euromaidan, foram impostas sanções à Rússia, né? Elas não foram tão pesadas como dessa vez, como exclusão da Rússia do sistema SWIFT. A gente teve uma coisa que não tem precedentes na história, que é a adesão em massa de quase todas as grandes corporações do Ocidente. A Embraer também. Eu imagino que para a Embraer deve ser um peso muito grande não prestar mais manutenção a todos aqueles jatos de oligarcas russos. Provavelmente o maior mercado deles. Todas as companhias do mundo, e isso sem dúvida, para o povo russo vai ser bastante pesado. Mas como o próprio Biden admite, a sanção econômica ela não surte efeito na hora. Fechamento do espaço aéreo para a Rússia, na União Europeia, na América do Norte, fim das negociações. A Rússia vem se preparando desde 2014, fazendo reservas monetárias. Eles estreitaram muito a relação deles com a China, exportam muito para a China. A China está dando uma saída para a Rússia agora também, fornecendo o sistema deles de transações financeiras para substituir. Então a China está ganhando muito com a guerra também, porque ela vai aumentar a negociação dos negócios dela com a Rússia. O sistema financeiro da Rússia vai passar para a China. Então eu não vejo, eu vejo um risco talvez dessas sanções econômicas. Não estou dizendo que não tem que ser impostas, né? Se não vai entrar na guerra, o mínimo que se pode fazer é tentar dissuadir. Mas eu lembro que em 41 foram impostas sanções ao Japão, e a consequência foi catastrófica. Em 2014 foram impostas sanções à Rússia, não tiveram muito efeito. E eu imagino que sanções agora poderiam talvez se chegar ao nível que a população russa comece a se levantar contra o Putin e ele não veja muita alternativa, ele pode querer acabar com a guerra antes. E eu vejo um risco. Ele sabendo que a China vai ajudar a Rússia eventualmente, se for para uma escala maior a guerra, eu tenho receio de que eventualmente o Putin vá para o tudo ou nada, né? E realmente arrisque usar armas que a gente não gostaria que fossem usadas de novo. Muito bem, esse é um risco afirmado e uma resposta que foi dada pelos porta-vozes russos, né, que se as sanções avançarem, não existe outra situação a não ser uma guerra nuclear. Doutor Átila, como é que enxerga essa situação das sanções econômicas? Elas são suficientes para impor uma resposta? É uma pergunta bem difícil de responder, né? As sanções que foram impostas à Rússia, elas não têm precedente. O mundo de hoje, como o Alexandre falou, né, de sanções de outras épocas, o mundo hoje é outro, bem outro. Nós vivemos num mundo globalizado, em que ninguém consegue sobreviver sozinho, não existe essa possibilidade. Tá? São sanções sem precedentes que visam, né, atacar, destruir a economia e principalmente atacar essa oligarquia que dá a sustentabilidade. Porque toda ditadura, para poder se manter, ela precisa de uma oligarquia que vai lhe dar essa sustentação. Né? Não é o povo, a massa que mantém. Né? Então, essa oligarquia está sendo atacada diretamente. Congelamento, né, de patrimônio dos oligarcas nos outros países, congelamento dos ativos russos nos outros países, exclusão do sistema SWIFT, que praticamente inviabiliza o comércio.
Então, o Ocidente ele se uniu de uma forma também sem precedentes para aplicar essas sanções. A questão toda é a demora. Essas sanções elas não têm, né, um poder de causar esse impacto hoje, nesse momento. Ela demora um tempo. E talvez esse tempo seja suficiente para o Putin chegar onde ele quer. E aí a guerra vai acabar, né, por si só. Mas, enfim, hoje na Rússia, né, a desvalorização sem precedentes, né, eles estão aumentando os juros, né, estão confiscando ativos. Então, eu acho que ela tem poder, sim. Né? A China é uma aliada, mas até que ponto? Né? Nenhum país, se tiver que escolher entre o Ocidente e a Rússia, obviamente vai escolher o Ocidente. A China não vai fazer o movimento que afete o seu comércio. O comércio da China com a Rússia representa talvez 2% do movimento chinês, o resto tudo é com o Ocidente. E assim são todas as economias do mundo. Então, se houver um movimento maior do Ocidente, da Europa, né, de criar, inclusive, sanções para empresas, né, que furem esse bloqueio, eu não tenho dúvida que que a Rússia ficaria isolada, completamente isolada, e ninguém vai conseguir sobreviver dentro dentro dessa realidade. A economia russa vai desaparecer, né? É suficiente? Depende do tempo, né? O tempo que vai nos dizer. Obviamente que a Rússia não começou essa guerra hoje, né? Ela não acordou, o Putin não acordou e decidiu que vai invadir. Isso vem sendo preparado há muitos anos, não tenho dúvida alguma de que isso é uma preparação de anos. Então ele deve ter feito, né, reservas, ele deve ter pensado nessas sanções. Né? Mas eu acredito que tenha pensado até um determinado limite, né? E não além dele. Eu acho que esse limite foi ultrapassado, né? Foi muito ultrapassado. Né? E também a única maneira de acabar com essa guerra é dessa forma. Né? A OTAN não vai, né, enviar soldados, não vai entrar na guerra, até porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então ela não vai entrar dessa forma nessa guerra. A única maneira que se tem é essa, através de sanções. Elas podem surtir efeito? Pode. Mas não sei se vai ser suficiente o tempo para que isso ocorra. Outra maneira eu não vejo como. Doutor Lindon, sanções econômicas. Essa foi a resposta. Bala no bolso. Olha, como vendo o Putin como um bom estrategista, provavelmente deve ter já colocado na contabilidade quais os ativos e o passivo que ele vai suportar. Acho que as sanções econômicas nada mais é do que a declaração de guerra dos países que não querem entrar na guerra. É uma declaração de guerra econômica. Só que o que acontece? A Rússia é uma potência, ela tem muito consumo e tem muita coisa para oferecer. Nessa condição, vários países dependem de algum tipo de comércio com eles. Então, eles vão ao público dizer que vão sancionar a China economicamente, mas vão continuar fazendo, porque eles precisam dos produtos e precisam movimentar a economia mundial. Não acredito que vai ter um boicote, até porque é um país que tem um país que é bem considerado, um país grande, uma grande potência. Acho muito pouco provável que vai acontecer deles minguarem, né, serem sufocados pela economia. Ou se fosse no caso do Afeganistão, porque ninguém quis. O Afeganistão ninguém pegou, acho que talvez só a China só tem alguma coisa. Então é um país, coitado, infelizmente, país pobre não tem o que oferecer. Agora a China tem a Rússia tem o que oferecer. Não vejo que o país vá sucumbir, que o Putin vá sucumbir, os oligarcas talvez até possa perder uma parte do capital deles, mas não vão ficar pobres. Mas se continuar, provavelmente quem vai padecer vai ser o povo, e não o Putin. É o povo que poderá pagar a conta. Ele não vai pagar a conta com certeza. Então eu não vejo que vai resolver totalmente a... Teve uma reportagem que eu peguei de relance nessas que passam, né? Um banqueiro russo, um Fulanovski da vida, ele perdeu 25 bilhões de dólares em um dia por conta dessas sanções. Se ele perdeu 25 bilhões de dólares num dia, professor Leonardo Bock... Quanto não tem? Quanto não tem, será? Mas depende, né? Pode ser desvalorização das ações da empresa. Pode ser que depois recupera, Certamente, né? certamente isso. Provavelmente é a queda. Assim como recupera com a maior facilidade. Mas teve 16, tem uma agora eu lista, fiquei mais aliviado por ele. há alguns dias teve uma lista de, acho que uns 16 dos oligarcas que... Porque a questão do Putin com os oligarcas não é tão
As pessoas têm esse imaginário, os oligarcas Não é tão mandam. pacífico. Não. Ele matou. Ele é um ditador, né? Ele chamou os oligarcas e os que não apoiaram Exatamente. ele estatizou a empresa, né? Ele Exato. teve que fugir, o cara morreu, né? Passou mas pro amigo. teve uns 16 oligarcas que já retiraram apoio para o Putin. Então, se eles estão sentindo confiança para tirar o apoio, que não tirariam numa situação normal, né? Ou é porque eles já conseguiram fugir com parte do patrimônio deles da Rússia, ou é porque eles imaginam que talvez não vá durar muito, né? É que a única maneira é essa, né? Via sanções. De outra forma, não há o que se fazer, né? O Ocidente está fazendo aquilo que ele pode fazer, né? Que é impor sanções. Porque eu me lembro muito bem, professor Leonardo me corrige, mas nos estudos li alguns livros de Eric Hobsbawm, eu acho que é século XX, a Era dos Extremos. Ele fala que apesar de na Guerra Fria existir esse tensionamento constante, ninguém queria apertar o botão vermelho e detonar um míssil nuclear. Mas eu acho que até, as sanções, elas são o mínimo que o Ocidente, a OTAN, poderia ter feito, né? A intensidade das sanções, eles poderiam ter dosado um pouquinho, não largado tudo de uma vez, não gastar todas as balas, né? Mas é o mínimo, né? Só que, gente, assim, ó, nós vivemos num mundo com uma economia globalizada, né? Afeta todo mundo. O petróleo bateu $145 ontem, né? Então, o que acontece? Eu vejo que internamente, se as sanções durarem muito tempo, o Putin deve ter as suas reservas técnicas lá, né? E também deve ter lá algumas balas na agulha, como no caso com a China, né? Porque fizeram um acordo agora em dia 7 de dezembro, né? Coisa assim, né? 15 de dezembro. Tiveram uma conversa lá. Então, acho que tem saída para a Rússia, sabe? Das sanções. E eu vejo eu vejo assim meio que como uma fanfarronice tudo isso, né? Porque é só a Rússia avançar um pouquinho mais dentro do território ucraniano, a Europa fica sem gás. Amanhã. Certo? Os principais gasodutos de ligação passam pela Ucrânia. E oleodutos passam pela Ucrânia. Na Ucrânia você tem a maior usina nuclear do mundo, né? E quer dizer, o que nós aqui no Brasil, com essas discussões polarizadas tivemos com relação à Petrobras, gente, segurança energética, desde o final do século XIX, tem que estar na pauta de qualquer governo. O Putin fez isso em 20 anos. E a Europa Ocidental é refém da Rússia hoje. Por isso que eles falaram para os Estados Unidos, entendeu? Dar aquelas cutucadas nas sanções, e o Boris Johnson, né, do Reino Unido, ir para o parlamento e fazer aquele discurso, porque a Inglaterra está lá, é uma ilha. Não depende, mas o resto da Europa tá com muito medo, certo? Então, quer dizer, tem ação e tem reação, né? Basta ver, o Biden, ontem de noite, mandou emissários conversar com Maduro aqui na Venezuela. E já deu errado, né? Porque a China já cortou. Já cortou. Já cortou. Não sei se deu errado, porque a gente tem que ver como que vai rolar. Mas os Estados Unidos está preocupado com a segurança energética, tanto que veio negociar com o seu mais terrível adversário, né? Venezuela e Irã. É Irã, certo? Então, quer dizer, esse mundo está muito interligado, economicamente, certo? E as sanções, eu digo, vai afetar um pouco lá dentro da Rússia, mas é uma fanfarronice, é jogar para a torcida nesse momento. Por parte, principalmente, que o porta-voz disso foi o Biden, né? O resto da Europa não falou. Não. E tem um fenômeno que é importante a gente observar para o telespectador. Quando se fala no fornecimento de gás da Rússia para a Europa, no Brasil, o gás a gente utiliza para gás de cozinha e aquecimento de água para quem precisa ou quem quer ter no chuveiro.
e tá tudo certo, né? É isso. Na Europa é uma questão de sobrevivência. Se o sujeito não tiver gás encanado na sua casa para ligar o aquecedor, ele vai morrer de frio. Então, uma das grandes E preocupações as empresas, né? é essa, as empresas, todo o fomento E mais do que isso, energético. que houve, os verdes na Alemanha tiveram um movimento ao longo das décadas passadas muito forte de fechamento de todas as usinas nucleares e migração para energia verde. Né? Placas solares, investiram muito dinheiro no sul da Alemanha para fazer placas solares. E energia eólica, que a gente precisa ter muita placa solar, muita energia eólica Para suprir. para né? suprir a energia da Alemanha, né, que é um país extremamente industrializado. Então, eles conseguiram fazer a Alemanha ficar extremamente dependente do gás russo, que não, gás não é uma energia verde, é melhor do que queimar carvão, mas não é uma energia verde. Né? Tanto que, Alexandre, semana retrasada, uma das primeiras ações do Putin foi romper o acordo da construção, né? Como é que é o Stream, não lembro. Mas Né? o Olaf Scholz, assim que a primeira sanção da Alemanha foi, Cortar. na realidade, está pronto Tá pronto o gasoduto. Eles só precisavam da verificação Isso aí, final e aprovação. certificação. Aprovação, É. a certificação dele. Mas o E Trump parou. era um grande opositor desse Claro. gasoduto, porque ele dizia, ó, Aham. vocês vão... Aliás, não só o Trump, a Inglaterra também sempre foi muito Inglaterra. contrária, porque realmente era Uhum. tu segurar a Europa... Né? Então, quer dizer, tá refém, né? E um pouco, agora eu tô lembrando, um mês antes da tensão chegar a ponto da guerra, vários países europeus começaram a aprovar nos seus parlamentos a volta das usinas nucleares. Não sei se antevendo o conflito, né, ou se percebendo que realmente tu não pode ser dependente de uma fonte energética. E só Todo mundo botou o micro-ondas na tomada de novo, né? Só para complementar, e você tem ali na região de Donbas, né, ali, aquela região ali, uma zona siderúrgica, metalúrgica, carbonífera, ela é imensa, ela é o coração da Europa nesse sentido, certo? Então, o poder, a segurança energética da Europa, ela está em risco hoje. Eles dormiram, né, Valk? Dormiram, né? Não imaginavam, Lindo, que iria chegar a esse ponto, né? Líderes fracos, né? Não eu estrategistas. Eu acho que não. Eu acho que não é questão de fraqueza ou fortaleza. Acho que é questão de que não tem, Lindo. De não ter outra alternativa. Certo? Eles tinham, né? Mas, bom, mas Energia vamos nuclear, lá, eles né? acabaram com essa... A França está meio de sangue doce, está tranquila, porque ela tem 80% da matriz nuclear dela, né? A gente pouco ouve falar, o Macron está tentando ser um pacifista ali, porque ela tem essa segurança. Mas tu pega a Itália, Polônia, Alemanha, etc., opa, tá complicado. Dependem, né? Hã? Uma dependência. Dependência extrema. Tem que pedir Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Quero mandar um abraço aqui para Salete Bristotti, Fabrício Quadri, a Valquíria Zília, a Donateri Cúnico, a Ana Leschmann, o Darli Golembieski, o Gustavo Pelissari e o Teógenes Galvão, que estão nos acompanhando nas nossas plataformas. E no próximo bloco o assunto é: onde está o Brasil no meio disso tudo? Qual é a opinião? Quais são as posturas? E o que nós achamos quanto ao comportamento e às posturas do presidente no meio desse conflito? Afinal, o mundo está eclodindo em uma guerra e nós precisamos nos posicionar e defender os nossos interesses. No próximo bloco, a postura do presidente Jair Bolsonaro é o debate do ponto a ponto. Eu volto já já. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores.
músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Eu disse que o intervalo era rapidíssimo e não deu nem para terminar o assunto do bate-papo no meio do programa. E a gente já está de volta para você agora para falar sobre a postura do Brasil diante da guerra e como esse conflito impacta no nosso dia a dia. Uma semana antes do conflito armado ser deflagrado, o presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia e teve um encontro formal com Vladimir Putin. Como todo ato presidencial, a visita diplomática ergueu opiniões contrárias que julgaram o momento inapropriado e opiniões favoráveis a respeito da securitização diplomática das relações comerciais entre Brasil e Rússia, com olhos voltados ao comércio de fertilizantes fundamentais ao agronegócio brasileiro. Na ONU, o Brasil votou favoravelmente a resolução condenatória que desaprovava a ação militar na Ucrânia. Na opinião da bancada, como a postura diplomática brasileira até esse momento é vista de forma acertada e como esse conflito pode impactar no dia a dia do nosso país tropical? Dr. Lindon, o que o senhor julga sobre isso? Olha, a atitude do nosso presidente foi a certa, né? Como estadista, não levantou a bandeira nem de um lado nem do outro. Embora a gente tenha dependência bastante em relação aos fertilizantes, né, com a Rússia, então ele tem que garantir o nosso agronegócio, as nossas economias, as nossas divisas. Acho que fez a coisa certa, embora os românticos lá, os glamorizantes que quisessem que o presidente levantasse a bandeira da Ucrânia. Eu acho que a gente tem muito pouco negócio com a Ucrânia, não podemos desmerecer, né? A gente não pode entender a extensão do conflito. Mas aí a atitude do presidente foi certa, né, de tomar uma atitude neutra, embora tenha negociado e garantido que o Brasil receba os fertilizantes, embora a gente tenha aqui, mas é protegido pela Constituição. Nós temos todos os fertilizantes aqui no Brasil, na Rio Madeira, na Amazonas, em Minas Gerais tem, não lembro qual local que tem, aqui em Lavras também temos uma. Só que daí tem extensão de território indígena ou ancestralidade, então vira essa babaquice aí que o país fica vinculado uma ideia romântica, né, daquele troço, daquele pensamento da pré-história ainda que alguma parte do brasileiro tem. Mas as consequências para o Brasil realmente é a inflação, né, o petróleo subindo, sobe tudo que está atrás dele, né, e subindo inclusive os fertilizantes, sobe, então também vai subir o alimento. Então não vejo aí como positivo o Brasil, mas a atitude do presidente foi corretíssima, foi acertada. Muito bem, doutor Átila, como é que enxerga os reflexos aqui para a população, diria em terra de Pindorama, né, antes do descobrimento, sobre esse conflito armado? E muitas vezes eu fico com aquela impressão que as coisas acontecem lá fora e no Brasil a gente leva um pouquinho de tempo para assimilar o que está acontecendo. Eu diversamente, né, da opinião do Lindon, eu não sei se a opinião, se a postura do presidente foi uma postura correta. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver dessa forma. Eu acho que a guerra nunca, né, pode ser tolerada. Acho que um país soberano jamais pode ser invadido por qualquer outro país, né? A não ser que nós realmente necessitamos, né, por causas humanitárias, né? Então tu vai estar tendo um genocídio. Então, fora disso, jamais a gente pode tolerar esse tipo de invasão.
Porque se a gente apoia alguém que comete uma invasão, num outro país soberano, amanhã nós podemos ser a bola da vez. E se nós não se posicionarmos dessa forma, como nós podemos esperar que o mundo se posicione contrário, né, a uma invasão nossa? Vamos imaginar que amanhã, por uma razão qualquer, os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil. Extremamente, né? É a mesma proporção em termos de defesa, talvez menos ainda aqui no Brasil. Né? O que nós poderíamos fazer a não ser contar, né, com o apoio internacional? Então eu acho que isso não pode ser tolerado, jamais, a guerra jamais pode ser tolerada, né? Em um país soberano invadido por outro país, tolerando menos ainda. Então eu não sei se essa atitude foi correta, mas enfim, como tudo se resume a interesses próprios mesmos, a dinheiro e cada um olha para o seu umbigo, né? Então, se eu pensar dessa forma, está corretíssimo, né? Nosso presidente foi lá, garantiu o nosso abastecimento de fertilizantes e se lixem os demais. Não sei se a gente pode pensar assim, eu realmente não sei. A gente sabe pouco a respeito disso tudo, né? Muito pouco, mas eu tenho as minhas dúvidas a respeito disso. Professor Leonardo Bock. Bom, eu esqueci de falar lá no início do programa. Quando eu venho aqui, eu sempre me baseio em fatos. Sim. Nunca em versões ou contar de contar. Sempre é fato, fato. O fato é que o presidente fez uma visita à Rússia, né? Alguns dias antes de começar a guerra. Eu acho que a visita não foi no momento oportuno. Em primeiro lugar, em função das tensões que já havia, né? Então, acho que nesse ponto não... Vamos dizer assim, o fato em si poderia ter sido adiado, né? Ou coisa assim. Um segundo ponto que eu acho importante a gente olhar aqui é a questão da dubiedade da postura brasileira. Está mais ou menos um morde e assopra. Enquanto que você tem o embaixador brasileiro na ONU condenando, né? Você tem o presidente não com uma postura favorável, né? Mas com uma postura que só o ato simbólico de ter ido lá alguns dias antes, né, já mostra, simbolicamente pelo menos, um alinhamento. Tanto que hoje o Brasil não foi considerado pela Rússia um país hostil. Somos amigos. Exato. Né? Então essa dubiedade vamos dizer, nas relações diplomáticas, ela pode sim vir a ter consequências. A gente nunca pode esquecer isso, né? Então esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto, que também eu acho que a gente tem que olhar, é a questão da visita do presidente. Ela ficou com uma agenda não tão clara para todos nós. Não houve na agenda do presidente, isso podemos olhar todos os noticiários nacionais e internacionais, que ela ficou uma agenda um pouquinho obscura, né? E nesse sentido, a gente tem que lembrar que a Rússia, ela é o paraíso dos hackers mundiais, né? Tanto que a Dark Web, ela tem o seu coração no leste europeu, né? E a mídia, Telegram, ela é russa. E ninguém sabe quem é o dono. Tanto que, algumas semanas atrás, o ministro Barroso, preocupado com as eleições, ainda enquanto presidente do TSE, chamou uma reunião com os principais órgãos, a mídia, Google, WhatsApp, todos eles, e o único que não veio foi o Telegram. Certo? E, me baseando em fatos, na sexta-feira, para o sábado, o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para que a diplomacia brasileira explicasse a presença e a agenda do Carlos Bolsonaro na viagem para a Rússia. Então, são coisas
que estão presentes, a gente sabe, isso são fatos, o Leonardo aqui não está inventando nada disso, eu não sonhei, certo? São fatos que, pela obscuridade daquela agenda da visita do presidente e a dubiedade da postura do embaixador condenando e do presidente em silêncio, deixa assim uma brecha. O que essa brecha vai nos mostrar ali na frente a gente não sabe. Mas, como disse o Lino, a princípio veio algo positivo, a não hostilidade, né? Mantém-se o comércio de fertilizantes, né? Enfim, mantém-se o comércio bilateral, né? Para o agronegócio, falar não é só nisso, mas também tem outras coisas. Agora, como eu falei antes, se você mantém uma não hostilidade desta forma dúbia, tu pode ter reação do outro lado. Certo? Então, são questões que tem que ser, como eu falei muito lá atrás, tem que ter muita sensibilidade, inclusive nas manifestações simbólicas em diplomacia. Basta a gente ver lá na Guerra Franco-Prussiana a história do despacho de Ems, o telegrama de Ems, né? Onde que o Bismarck mudou o texto do telegrama e provocou a guerra. Né? Já há muito tempo atrás muito o tempo. telegrama provocava esse tipo de Exatamente. situação. Com o trocadilho. Apesar do que- trocadilho. Apesar do trocadilho. Doutor Alexandre, o que acha dessa situação acerca da agenda presidencial e do comportamento brasileiro nesse conflito? Só para uma questão que tu falaste do Telegram, tá? O Telegram ele surgiu na Rússia para fugir do controle russo sobre os meios de comunicação, Isso. né? E o dono do Telegram fugiu da Rússia. Ele fundou o Telegram e fugiu porque ele ia ser perseguido pelo Putin, porque o E hoje FSB ele controla serve, tudo. E hoje ele serve. Hoje ele é uma entidade, a criação dele é meio anárquica, no sentido de que ele não quer ser mandado por nenhum governo do mundo. Ele quer ser um espaço de total liberdade de expressão, né? Agora o Putin está no controle de fake news, né? O nosso STJ, TSE e o STF tem essa... avocaram a si esse controle das informações. Tanto que, Alexandre, A intenção do Telegram é justamente isso, impedir que o governo queira dizer o que é a notícia e limitar. Uma das sanções que está se impondo à Rússia é a Rússia não tem voz mundialmente. A mídia russa não sai da Rússia. Significa que tudo que a Rússia propaga durante a guerra é falso? Não. Que tudo que a Ucrânia propaga é verdadeiro? Também não. Né? Mas o controle da informação é essencial numa guerra e na paz também. Principalmente. Dependendo de qual é a agenda. Então, só essa questão do Telegram. O Telegram ele não é um órgão. Não é controlado pelo governo russo. Não, em tese, né? Em tese, não é. Diga-se a de intenção passagem. do Basta Telegram a era gente ver justamente a a liberdade de eleição. expressão. Basta a gente ver a eleição do Trump, né? Que hoje restou provado. Se não é controlada pelo governo, é controlada por alguma Por oligarquia. alguém que que tenha tá um interesse próximo a ele, né? econômico nisso. Não E tem é bem censura pior, para né? nenhum lado do Telegram. Claro. Nenhuma pessoa é censurada. O Facebook, o Instagram, Mas é tu é censurado, tu não sabe nem por quê. É. Né? Ele tem um controle total Mas é do... exatamente aí que mora o perigo, né? Essa Não liberalidade. ter. Mas eu acho que é muito pior que tu não consiga te é. expressar porque alguém tá censurando e tu não sabe nem por quê. Não, entre não saber o porquê e a forma como... Eu acho que a gente viveu isso, Alexandre, durante o período da pandemia, né? Que o Telegram foi o grande propagador, né? A gente vê notícia falsa na mídia oficial Sim. todos os dias. Sim, mas no Que é o que Telegram mais e mais nos, do que o e nos- STF. Não que todas as notícias e nos sejam falsas, mas a canais, gente e vê nos, notícias e os falsas canais do realmente. Telegram são os grandes propagadores, né, de fakes. Eles começam geralmente ali. Isso está provado, né? Mas a Basta a gente nossa ver- era da superinformação, as pessoas têm que ter, agora na questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, as pessoas têm que saber. Tem Vai que receber saber. notícias falsas dos dois lados e tem que saber filtrar. Diretamente. Isso é uma responsabilidade individual, não cabe a uma pessoa avocar a si o papel de um censor. arroz, Concordo. a informação tem que passar Checadores, os checadores. Não, quanto a isso não, mas eu acho que o papel dele não foi de checar, foi de ter um cuidado para que não acontecesse. por mim. Mas é Aqui- sempre uma boa intenção. Não, mas não é uma questão. Porque se você deixar... a gente viu isso nos Estados Unidos, a gente viu isso na última eleição no Brasil, né?
A gente tem aí hoje o Steve Bannon, certo? As portas da cadeia, né? A gente tem o próprio Trump, né? As portas da cadeia em função da situação do Capitólio, né? E tudo em função desse movimento midiático. Então, peraí, não é bem assim. Mas a eleição do Biden lá, é Não. o que mais que Não. isso aí é uma fake news gigante, o que seria então? É que eu enxergo que a gente caminha em cima de um fio de navalha muito afiado. Do que é liberdade de expressão e daquilo Exatamente. que é notícia falsa. Quem é que tem o condão de Dizer o que é notícia falsa. o que é a notícia falsa? Se de acordo com muitas vezes os argumentos que eu tenho me dão a entender que aquilo é verdadeiro. E a gente se propaga isso numa ultra velocidade. Quando eu lanço, seja uma corrente de oração ou uma informação falsa, isso pode ser replicado a centenas, ou por WhatsApp, ou por Telegram. Mas, Thiago, isso quando está, vamos lá, num grupo, alguma coisa, é uma questão. Mas quando passa a ser, principalmente, vamos lá, recentemente, nós tivemos a ministra Damares colocando um 0800 lá, antivacina. Sim. Por favor, eu não estou mentindo, isso é fato. Né? E isso se replica em zilhões. Mas ela fez isso pelo Telegram? Não, mas o fato, isso se replica. Pois tu pegar, por exemplo, aqui, algumas deputadas, por exemplo, que eu costumo de vez em quando acompanhar em função da liberalidade dela, né? Como aquela paulista Carla Zambelli, né? O canal dela é o Telegram, onde que ela inicia o processo de desinformação. Mas tem que entender também que tem uma Entende? questão seguinte, tem opiniões que tu Então- não pode dar nos outros meios. Tu não consegue. Tu vai falar sobre vacinas, tu não consegue falar sobre ela se tu não tiver a mesma ideia. Pode falar qualquer coisa. Ah, o teste aqui eu tô vendo uma coisa. Tu não pode falar de vacinas, nada que não seja a opinião que a mídia tá propagando, e ela muda, né? Mas não pode nada Não, mas uma sem pessoa, vir um tag mas embaixo uma e sem às pessoa, vezes uma bloquear. pessoa falar assim, Não. em plena pandemia, não vacine-se. Mas eu Não, acho, mas que, aí eu acho que o sabe o que a Leonardo... pessoa falou. A acho gente que tá o- falando uma bobagem. O que o Leonardo está falando é de propagar, né, notícia falsa. Vamos lá. Mas é que é a que diz que é vacina notícia causa falsa? câncer. Vacina causa câncer. Vacina da AIDS. Vacina da AIDS. Mas a notícia, o fake news da notícia da AIDS, ela surgiu, eu vi a notícia e eu vi o que foi dito depois que era fake news. A notícia era a seguinte, a vacina Sputnik tinha uma relação lá com... por isso que ela não foi aprovada, né? Que facilitava a pessoa pegar, se ela tivesse contato, né? E ela foi dita assim, e depois tu não tinha nem mais o vídeo original para saber o que tinha sido dito. Tu tinha, foi falado uma notícia falsa. Sim, tu não sim. podia voltar. Mas não tu quer leu, dizer que seja esse provavelmente, assunto, 1824, ele está né? só usando Não, um eu tô exemplo, dando- eu né, também tô dando um exemplo. de notícia falsa. Mas Nossa. aí que tá, é uma notícia O conceito falsa. de notícia falsa é que aí nada Mas vai é ser que não, absoluto nem é tudo nunca, assim, né? nada é preto no branco. Aí é que Nada tá, essa é a né? questão. O E voltando, desculpa, só ao tópico do... A nossa escola diplomática, ela é pragmática, né? Então ela agiu como a gente espera que o que sai do Instituto Rio Branco haja. Exatamente. E eu acho que o Bolsonaro ele esqueceu que ele é um chefe de governo, mas ele também é um chefe de Estado. Exatamente. E eu acho que ele... Ok, a Rússia defende pautas que são a autonomia dos estados, né? Controversa agora, porque a invasão da Ucrânia é que a Rússia não vê a Ucrânia como estado, ela vê como um pedaço da União Soviética que se desprendeu e tem que voltar para ela, né? Mas a autonomia dos estados, né? A resistência à ingerência do globalismo aos países, né? Nacionalismo. Então, esse lado é alinhado, né? E é interesse do Brasil, talvez, que tenha países que nos apoiem. Por exemplo, a questão da Amazônia, que a Rússia apoiou o Brasil, né? E o Bolsonaro, eu acho que ele não deveria ter tido coragem de dizer, olha, tem uma linha que não se passa. E tu defende a autonomia dos estados, tu não pode invadir a Ucrânia, né? Então eu estou dizendo que teu ato foi errado. Essa questão Essa postura que eu da achei dele- dubiedade, né? Ele achou mais confortável deixar. A nossa escola diplomática, o nosso Estado repudiou. Eu sou chefe do governo, o que o Estado disse tá ok. Agradou Mas os dois ele é o lados. chefe de Estado. Agradou E os ele dois lados. verbalizou a situação, né? Ele se solidarizou com o povo russo. A expressão foi essa. A expressão foi essa, então ele verbalizou. E agora como voltar atrás?
E eu lembro de uma passagem histórica para a gente encerrar esse segundo bloco. O Brasil só declara guerra à Alemanha em 1942, né? Sim. E a gente tem que lembrar de diversos negócios exclusos às páginas de história que ocorreram entre o governo Vargas e o governo nazista. Uma herança posta hoje, eu testemunhei nesse período de férias que tive fora, a BR-280, que liga São Francisco do Sul ao continente. Até então, São Francisco era uma ilha. E com a BR-280 interligando, passou a ser uma península e se fechou um canal de ligação do mar. Essa obra impacta até hoje em toda a população que vive em São Francisco, que acabou tendo um acúmulo gigante de lodo e de metais pesados trazidos pelo trabalho do porto e das outras atividades que estão ali. Esse é um legado esquecido das negociações feitas entre o Brasil e a Alemanha nazista. Por que eu digo que a gente está aqui no Brasil, em terra de Pindorama? Porque muitas vezes esses conflitos ocorrem no panorama internacional e nós trabalhamos com os russos, nós trabalhamos com os ucranianos e a gente tem que continuar seguindo o nosso barco e tocando o nosso piano. E se eles quiserem guerrear lá fora, nós precisamos manter a ordem das nossas relações comerciais e diplomáticas. Então, esse morde e assopra é bem o que eu também estou sentindo nesse momento. E o conflito está começando, esperamos que ele termine em breve, esse é o desejo, mas também é um pouco cedo para a gente ter um diagnóstico de como isso está sendo colocado. Eu vou para o intervalo, porque senão a gente não vai ter o último bloco e a gente volta já para falar sobre o retorno do pesadelo nuclear aos nossos noticiários. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Não
faz parte mas da... se tiver de limite, controle. alguém tem que dizer. Não? É, e a gente vai continua. tentar dizer o que é o limite nesse próximo bloco. Senhores, o programa está muito bom hoje, diversos elogios da nossa audiência qualificada. Um abraço para Renata Cristina Bristotti Farina, professor Bock está de olho. A Lorena Volpe Corso, a Gislaine Reinelli Nedef, que estão aqui mandando sua lembrança pelo Facebook. E nesse terceiro bloco, algo que a nova geração não viveu, né? Eu também não tive muito disso, mas é como lidar psicologicamente com uma ameaça real de uma guerra nuclear vista pela internet, quase que em tempo real, né? Nós tivemos aí diversas situações, a pandemia não acabou, os efeitos nefastos, né, são ainda sentidos, a peste não se dissipou e basicamente o selo apocalíptico da guerra foi deflagrado, com requintes de crueldade. Acompanhamos bombardeios em tempos reais, como já falamos, e diariamente se fala em um conflito com armas nucleares, bombas de vácuo e outras ameaças a países soberanos. Na opinião da bancada, como manter a sanidade e o psicológico firme frente a imagens diárias de bombardeios e ameaças mútuas? Doutor Átila Kogan, como é que o ser humano se mantém no plumo? Eu vou acordar, vou trabalhar, vou manter as minhas obrigações, amanhã alguém pode apertar o botão vermelho e pronto, o planeta acabou. Isso se vivia nas décadas de 60, de 70, a ameaça da guerra nuclear, e as novas gerações não estão muito acostumadas a esse problema. Como é que o senhor enxerga esse dilema do ser humano em estar frente à própria destruição? Passados os anos 60, 70, né, a humanidade entrou num consenso, digamos assim, né, de uma forma pacífica de viver, salvo algumas exceções, né, de conflitos mais localizados, né, e a gente foi vivendo, cada um tocando a sua vida, criando seus filhos, e imaginando, né, se imaginando numa situação de tranquilidade, de paz, de segurança, né? Porque o ser humano precisa o quê? De segurança, né? Para viver. E de uma hora para outra a gente vê que as coisas são muito, muito tênues, né? A segurança se foi. E como é que a gente está aqui conversando hoje e amanhã poderemos nem ter para onde ir, né? Poderíamos, né? Um aperto de um botão pode significar o fim da humanidade como nós conhecemos. Uma guerra nuclear é uma guerra sem vencedores. A Terceira Guerra Mundial é uma guerra que não vai ter vencedores se ela acontecer. Se esse conflito tomar essa proporção, a humanidade termina. Aí tu pode se perguntar, mas o que eu estou fazendo? Né? Como é que eu vou levantar amanhã para trabalhar? Eu vou planejar o quê? Vou planejar um futuro? Mas será que esse futuro existe? Pode não existir mais, né? Se os ânimos se arrefecerem um pouco mais. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Pode fazer o que a gente acreditava que não ia acontecer, né? Porque ou a gente queria acreditar que essa guerra não fosse acontecer, que o Putin não fosse invadir, que fosse só um blefe, que fosse um jogo de xadrez e que as coisas iriam se resolver pela via diplomática, mas elas não aconteceram, né? Então a segurança que a gente tinha, que a gente acreditava que existia, não existe mais. Segurança, inclusive, de sobrevivência, não só a nível nuclear, mas mesmo aqui, com as nossas fronteiras, com os nossos vizinhos. Se um país soberano pode atacar outro por causa de alguma razão, por que não começar a acontecer isso a partir de agora? Por que daqui a pouco o Brasil não pode, invadir a Venezuela? Afinal de contas, lá tem muita riqueza também. Ou os Estados Unidos vir aqui, vamos discutir a soberania da Amazônia. Afinal de contas, a Amazônia é o pulmão do mundo, é o que filtra hoje o mundo. Então, se o Brasil não cuida direito, por que não vamos internacionalizá-lo? E por que alguém não pode vir aqui e garantir a sobrevivência do mundo, afinal de contas? Então, vocês viram como tudo ficou relativo de uma hora para outra? E como a gente vive a partir de agora? Eu não sei, nós vamos ter que descobrir.
O que eu tenho certeza é que esse mundo que nós conhecemos não vai ser o mesmo mundo que vai sair da guerra, né? A partir dessa guerra, eu acho que vai ter muita mudança. Se vai ser para melhor ou para pior, a gente não sabe, né? É a história que vai nos dizer, né? O tempo que vai nos mostrar. O que a gente tem certeza? Que uma guerra é algo deplorável. A gente está vendo a imagem, né? Das pessoas fugindo, né? Largando tudo. Eu hoje estava vendo, né, um menino que chegou na Polônia com 11 anos de idade, sozinho, né, portando uma sacolinha, né, as pessoas deixando para trás a sua vida, indo para um lugar desconhecido, né, para tentar sobreviver, sem expectativa nenhuma de futuro. Que expectativa de futuro tenho eu se tenho que sair daqui da minha cidade, da minha casa, e ir para um outro país estranho para recomeçar? Que expectativa de futuro nós temos? Né? O que nós podemos pensar dependendo da boa vontade de terceiros, que a gente não conhece, não sabe o que vai acontecer? Né? Pessoas morrendo, as pessoas fugindo, famílias, né? Levando seus animais de estimação, inclusive. Né? O que é a solidariedade humana? Né? Aí, às vezes, a gente vê também problemas, né? Né? Pessoas com dificuldade de poder sair, sem poder, né? Tendo que enfrentar essa situação, porque é o invasor que está vindo. Eu não sei se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, se ele vai respeitar, se ele não vai respeitar. Né? Ninguém sabe mais nada a partir desse momento. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que condenar veementemente uma guerra. Eu acho que em guerra nenhuma existe vencedores. Não existe vencedores. Né? A humanidade como um todo perde muito porque ela mostra o seu lado bárbaro, né? O seu pior lado. Né? Então é isso, a gente tem que defender a democracia, porque países democráticos dificilmente fazem guerra, isso é uma verdade. Né? A democracia é o nosso maior bem, né? O nosso maior bem, é o maior bem do mundo. Por quê? Por causa disso, eu volto a repetir, não se vê, historicamente, países democráticos invadindo outros países, provocando guerras. Exceções, tá? Mas não como uma regra. Tá? Então, é triste, é muito triste mesmo, né? Deixa a gente sem esperança. Né? Então, como conviver, não sei. É muito difícil a gente saber. Porque se a gente realmente for pensar a respeito disso, né, a gente... como se diz, desanima, né? A gente não tem mais nem por que levantar no dia seguinte. Mas a gente tem esperança, né? A gente tem muita esperança, e o ser humano tem, ele é o que nos nutre, é a esperança de levantar de manhã, de conquistar, de que as coisas vão melhorar, de que vai ser diferente. Né? Então a gente tem essa esperança de que isso tudo passe, né? Seja um capítulo que passe, que a gente possa tirar algum proveito, algum aprendizado disso e crescer como humanidade. Alexandre, lá na casa do Dr. Renato, tem um bunker nuclear? Não temos. Não temos. Tem um bunker de vinho. Esse todas têm, né? Aqui na Serra. Eu acho que a possibilidade de ter uma guerra nuclear, apesar de tudo, é pequena. Né? Mas, realmente, toda guerra ela é ruim por si só, porque ela desloca recursos. Qual é a orientação da economia normal? Né? Tu produz, tu trabalha para produzir mais, produzir melhor, com menos custos, para melhorar o padrão de vida das pessoas. Numa guerra, tu trabalha, tu produz para criar ferramentas para destruir a riqueza de outro lugar, destruir recursos. Né? Então é sempre uma equação que para a sociedade sempre é terrível. Né? Não existe vantagem na guerra. Ok, tu pode ter uma empresa que faz armas, que essa empresa vai ser beneficiada, mas nenhum país se beneficia da guerra. Não existe isso. Por mais que alguns discursos, às vezes as pessoas queiram dizer que há benefícios, né, para o país, movimento economia, essas bobagens que a gente escuta frequentemente, não é o que acontece. O país perde com a guerra. E o que a gente pode fazer? Eu acho que as pessoas têm que tocar a vida delas, focar nos problemas delas, resolver os problemas delas, e se vier a acontecer, ok, paciência. Vai fazer o quê? O que tu não pode controlar, controlado está. Né? O restante, tu tenta controlar. Professor Leonardo Bock. Olha, eu não tenho esse temor, né?
com algumas exceções, guerra nuclear, ela está descartada, com exceção, talvez, de algumas lideranças um pouquinho mundiais, né? Um pouco destemperadas, né? O Coreia do Norte, tá? Talvez um Estado Islâmico vir a assumir algum Estado propriamente dito e se fortalecer, ou coisa do gênero. Eu acho que as lideranças mundiais, em que pese a quase falência da ONU, nesse caso Rússia e Ucrânia, né? Isso é um paradoxo Foi muito forte. mal. Lembra a Liga das Nações lá entre... Mas será que a falência é por causa desse caso ou é porque é a primeira vez que tem uma nação forte que a ONU tem que se opor? Porque não enquanto é a ONU só- se opõe a nações fracas é fácil. É que a forma como a ONU tá gerenciada, Alexandre, organizada, principalmente o Conselho de Segurança, com um veto, como aconteceu semana passada da Rússia, cai por terra tudo, né? Sim, a estrutura pós-Segunda Guerra. ainda, né? Então isso tem que mudar. Mas, enfim, eu não tenho esse temor nuclear. Tive a semana passada, sim, em função de Chernobyl, ou talvez da outra, que naquela Zelinka, né? Que talvez um ataque mal sucedido ou coisa do gênero pudesse vir a provocar um desastre imenso. Aí tem o temor, né? Mas assim, a nível de conflito nuclear, não, tirando essas exceções que eu pontuei, assim, uma que outra, eu não tenho esse temor. E tanto porque as guerras, elas têm um ritmo, né? E esse ritmo ele vai acontecendo conforme a guerra se desenvolve. Vejam, hoje nós estamos tendo tivemos a terceira reunião entre as partes, né? Tentativa de paz. A Rússia, e aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, a Rússia está fazendo basicamente 3 condições, está colocando 3 condições na mesa. Primeiro, que as repúblicas lá, enfim, as áreas separatistas, né, fiquem separadas ou sob influência da Rússia, né? Que a Crimeia fique sob influência da Rússia, né? Ou russa, vamos colocar influência ou, né, pertencendo. E que a Constituição ucraniana seja alterada, né, para que não venha aderir à OTAN. São essas 3 condições só. 2 já estão consolidadas no ritmo da guerra, né? A terceira é uma questão política da Constituição, é uma questão política interna da Ucrânia, que depende, né, acima de tudo, do governo. O que chama atenção nas condições que a Rússia impôs hoje é a não destituição do governo do Zelensky. Só uma pergunta, eu não sei, é saída só a alteração da Constituição para que não entre na OTAN ou a União Europeia conta também? Não, na OTAN. Na OTAN. Né? Ou seja, a Rússia está dizendo, sejam neutros, que nós retiramos as tropas. Quem fez esse movimento, como fez a Rússia, Esses não 3... vai se retirar mais. Não, agora, mas veja bem, aí é que está a situação, Átila. Se você colocar numa mesa de negociação isso, não foi colocada a deposição do atual governo. Estilo romano. A antiga Roma também fazia a mesma coisa. Não, a Roma fazia diferente, Vitor. Antes de destruir, depois colocava alguém. Nesse caso, eles não estão pedindo a destituição do Zelensky. Tem outra rodada na próxima quinta-feira, certo? De negociação. O que a gente pode olhar aqui, por isso que eu acho que é importante. E outra coisa que foi acertado foi 5 corredores humanitários, né? Nessa negociação de hoje. Como uma guerra ela tem um andamento, ela vai acontecendo, ela é um processo, a gente tem que ficar muito atento de hoje a quinta-feira. Por quê? Porque a Rússia está às portas de Kiev. Ou a Rússia tem quase o Zelensky na mão, para derrubá-lo, e quer ganhar esse tempo até quinta-feira. Essa é uma hipótese bem provável.
ou a Rússia avança de Kiev até quinta-feira. E aí vai impor uma paz dos vencedores. Porque o que ela está propondo hoje, na segunda, é uma paz até justa. Então, essa possibilidade de ganhar tempo, até quinta-feira, nós temos que ficar bastante atentos. Por quê? E a questão dos corredores, ela é importante por 2 motivos. Está saindo hoje da Ucrânia uma média de 170 mil pessoas por dia. Saiu mais ou menos 1.700.000 pessoas até agora. Tá? Um volume considerável. Com a criação desses 5 corredores, que talvez já amanhã, depois, eles já comecem a entrar em operação, tem 2 situações. Vai haver uma maior evacuação, sem dúvida. Mas também as tropas russas podem usar esses 5 corredores. Certo? De formas mais variadas. Então, são pontos que nós temos que ficar bem atentos. A guerra nuclear, ela não me assusta. Até como disse o Alexandre, pois bem, vamos dormir, tchau. Certo? Acho que é por aí. O que vai estar me preocupando é o novo rearranjo, que como o Átila coloca, eu sou um pacifista, eu odeio arma. Até um Budok eu odeio. Não gosto. Não faz parte da minha... Né? Eu sou um cristão humanista. E vou ser sempre, o resto da minha vida, eu vou educar meus filhos dessa forma. Porque eu acho que isso que deve ser a convivência das pessoas. Odeio guerra, odeio violência, mas também a gente vive num mundo real. E esse mundo real está nos indicando, sim, uma nova realidade. E eu quero salientar, não tanto uma realidade geopolítica, mas uma realidade geoeconômica, com um novo rearranjo ali na frente. Principalmente geopolítica, acho que fica ali pela Ucrânia mesmo, entendeu? Mas geoeconômica, ela vem forte. E os países principalmente os países que não têm segurança energética, vão pagar muito caro no futuro. Dr. Lindon, para a gente encerrar essa noite memorável em que tratamos esse assunto atual e delicado. Olha, não sobrou muito para mim, né? Mas enfim, posso aqui complementar uma linguagem telegráfica, né? Rápida. Não acredito na Terceira Guerra Mundial, não acredito numa guerra nuclear, até porque o país, uma ação, cabe uma reação. Vamos dizer, o Bock citou a Coreia do Norte, se largar um míssil nuclear, vai levar uma chuva, né? Então, eu destruo ou sou destruído. Então, acho muito pouco provável. Poderá haver, se um conflito durar muito tempo, alguém largar uma bomba atômica local para acabar com o conflito, como foi com o Japão, né? E esses países... Direcionado, né, Lino? para terminar com a guerra, do efeito tão violento que ele causa, né? Causou. E aí acabou sendo um dos motivos para acabar com a guerra. Lindo, só me dá uma parte, que antes o Thiago falou um negócio que eu gostaria de... As guerras, desde da Segunda Guerra Mundial, passando por Vietnã, elas têm matado cada vez menos gente. Sim. Se você pegar, as guerras têm sido cada vez mais cirúrgicas, cada vez menos morrem pessoas. Sim. Então isso é um dado que tem que ficar... Cirúrgica, eu acho muito... Não é uma palavra, eu odeio isso, mas tem sido isso. Com menos traumas, com menos mortes. Exato. Menos mortes. E aí a gente olha sempre a guerra da Rússia, a guerra do Vietnã, e aqui até um tempo atrás morriam 120 mil pessoas por ano no Brasil. O Brasil é uma guerrilha urbana. As guerras na África, em alguns países da África, em 10 anos não morriam 100 mil. Então aqui, de trânsito, o trânsito mata 50, 60 mil. A guerra da Síria, 10 anos que consome toda aquela... Não tem mais país lá. A própria guerra da Chechênia, que eu acho que os ucranianos, e principalmente os Zelensky, não pode esquecer, né? Foram só 200 mil, né? Quantos anos? Que o Putin eliminou naquela guerra genocida étnica, né? Mas os ucranianos não podem esquecer desse detalhe. Teve várias, né? Teve várias guerras. Mas aquela que ele deu o fim, né? 99? O início ali. Mas desculpa, Lindo. A questão uma guerra causa muito trauma, né? Muita violência, mas ela também é um fator de recriação. Veja o Japão, né? De toda aquela destruição que teve, hoje é uma potência. Eles começaram do zero, né? Tiveram que... A Alemanha também, mesma coisa a Alemanha, embora dividida depois ali na questão das duas, da parte ocidental e oriental.
foi um fator de crescimento, de empolgação, né? de uma energia de criação. Então depende das pessoas mais, falando então dos traumas, pessoas mais evoluídas espiritualmente vão entender, vão achar um assunto que não vai ter tamanha expressão, tamanha importância. A geração mais nova, aí tem uma parte aí que é criada de geleia, uma geração fraca. Barbaridade. Você veja que no Brasil temos 16 milhões de jovens que não estudam e não trabalham. Não querem fazer nada. Jesus, vão viver de quê? Se isso aí não é uma geração flutuante, né? Nem sei que nome a gente poderá dar para essa geração, que não tem o mínimo do mínimo. Então, aí depende da criação, a família, na verdade, é a base de todo. Um pai firme, uma mãe firme, o pai e a mãe firme, são os filhos, vão ter sucesso, vão ser os filhos fortes. Então, assim, não acredito na Terceira Guerra Mundial, não acredito na guerra nuclear, e essa migração das pessoas é muito triste, porque a pessoa perde uma identidade. É que nem meu sobrinho, de Protásio Alves, teve a casa incendiada, perdeu as fotografias, perdeu todos os documentos, ele ficou sem nada, ficou sem uma história, a casa queimou e ficou sem uma história. Então a mesma coisa dessa migração das pessoas, elas perdem, vão para um outro lugar, tem que se readaptar, é uma transformação muito grande, gera um trauma muito grande, mas gera também um fator de superação. Ela tem que se superar, porque se não se superar, vai sucumbir, né? Mas uma guerra é muito triste. Mas haverão várias guerras, não vão terminar aí, né? Guerras locais em países, a África vai continuar, o Oriente Médio vai continuar, israelenses e palestinos vão continuar, né? Então eu não vejo que tenha grandes proporções e ninguém quer se meter, porque sabe que o resultado é o pior possível. Catastrófico. Muito bem, eu agradeço profundamente, professor Bock, Alexandre, Lindon, Átila, a presença de vocês. Agradeço você, telespectador, que ficou conosco até quase 10 para as 11 horas para discutir um assunto que paira a nossa realidade presente. Segunda-feira que vem, o Ponto a Ponto retorna às 21 horas com os temas mais salientes dessa semana, nessa que é a bancada mais qualificada da televisão brasileira. Um abraço e uma boa noite para você, telespectador.